Imagine acordar num acampamento no deserto e, ao abrir a barraca, encontrar a terra coberta por algo branco e brilhante como orvalho. E esse algo ser o alimento que sustentaria uma nação inteira por anos. O que você faria? Como descreveria aquilo? E mais importante, o que aquilo realmente era? A história do maná começa exatamente nessa imagem surpreendente. No livro do Êxodo, depois da fuga do Egito, o povo de Israel atravessa o deserto, um espaço árido, incerto e exigente, e numa manhã encontra sobre o chão uma substância que ninguém esperava. Moisés explica ao povo que é o alimento que o Senhor providenciará para eles. Cada família deve recolher a porção diária, nem mais nem menos. Se tentarem guardar para o dia seguinte, rapidamente estraga. E há uma exceção clara para o sábado. No sexto dia, recolhe-se o dobro, para que no sétimo ninguém precise colher. Em outras passagens, como em Números 11, vemos que o maná sustenta o povo por muito tempo, mas também provoca queixas e desgaste espiritual quando os israelitas anseiam por outras comidas. Se essa cena soa quase fantástica, é porque é. O relato bíblico dá imagens sensoriais. O maná, descrito em termos que lembram orvalho ou escarcha sobre o chão, comparado em tamanho à semente de coentro, e dito ter um sabor que lembra o de azeite novo ou sabores agradáveis como mel. Tudo isso cria uma impressão de algo delicado, fresco e efêmero, que aparece com o orvalho da manhã e some com o calor do dia. A palavra hebraica usada é man, um termo curto e direto, e midbar é o termo para deserto. Não apenas um lugar geográfico, mas no pensamento bíblico, um espaço de prova, de purificação e muitas vezes de encontro com Deus. Quando lemos esse relato, duas perguntas saltam imediatamente. Como isso aconteceu? E por que dessa forma? O primeiro questionamento nos leva a tentar identificar o que materialmente poderia corresponder àquela descrição. O segundo nos força a ler o episódio como evento formativo, pedagógico, uma ação com propósito moral e espiritual. Comecemos pelo que o texto descreve de modo prático. O povo recebe instruções precisas. Cada pessoa deve recolher o suficiente para aquele dia. Quem tenta guardar, acaba com algo apodrecido. No sexto dia, recolhe-se o dobro. No sábado, nada aparece. E por isso aquele dia é mantido como descanso. Essas regras não são meras regras alimentares. Elas funcionam como um treinamento para a dependência diária em Deus. A provisão não é concebida como estoque pessoal que garante autonomia, mas como um dom renovado a cada manhã. A repetição da necessidade de recolher diariamente configura uma disciplina espiritual. O povo aprendeu literalmente a depender do cuidado contínuo do Senhor. Há também nuances psicológicas e comunitárias no relato. O maná aparece e cabe ao indivíduo ou à família colher, mas a prática foi regulada para evitar a acumulação e para que todos tivessem acesso. A proibição de guardar era uma forma de proteção contra desigualdades e superestimações pessoais. Aquilo que Deus dava era para ser usado, não para ser atesourado. Quando o povo vacila, quando quer carne, quando se cansa do alimento que lhes foi dado, revela-se que o pão do céu era também um espelho de suas expectativas e de sua fidelidade. Em Números, por exemplo, a prontidão em reclamar, o desejo de voltar ao que era familiar, mesmo que injusto, mostra as limitações humanas diante de um modo de provisão que mais exige fé do que conhecimento. Ler essas páginas hoje nos chama a atenção para o simbolismo do deserto. Na Bíblia, o deserto, o midbar, não é só um obstáculo físico, ele é escola, lugar onde o povo é moldado, onde hábitos são quebrados e a confiança em recursos humanos é testada. De modo similar às experiências de formação, o deserto bíblico é, paradoxalmente, fértil em ensino.
O maná aparece nesse contexto exatamente para produzir uma mudança, ensinar dependência, formar uma comunidade regulada pelo cuidado divino e estabelecer uma memória litúrgica. Afinal, o recolhimento diário e a pausa sabática criam hábitos que atravessariam gerações. É importante notar que o relato põe ênfase na dimensão sensorial do maná. Não se trata apenas de um pão funcional, mas de algo que tinha aparência, cheiro e sabor. Essa concretude alimenta tanto o interesse teológico quanto as buscas históricas e científicas que surgiram ao longo dos séculos. Pesquisadores, incluindo trabalhos vinculados a instituições como a Universidade Hebraica, tentaram identificar fenômenos naturais que pudessem explicar pelo menos alguns aspectos dessa descrição. Entre as hipóteses, duas vêm com certa frequência. A primeira relaciona o maná a exudatos vegetais, uma resina ou seiva produzida por certas plantas do deserto, como o tamarisco. A segunda sugere que secreções de insetos, ao combinarem com resinas ou outros elementos, criariam pequenas partículas comestíveis que aparecem pela manhã e se dissolvem sob o calor. Antes de continuarmos por essa trilha científica, é preciso estabelecer um cuidado teológico. Mesmo que existam substratos naturais que ajudem a explicar as características físicas descritas, a aparência, a efemeridade, a sazonalidade, o relato bíblico insiste em colocar a origem da provisão na ação soberana de Deus. Ou seja, sugerir um mecanismo natural não equivale a tirar o caráter divino do evento. Deus, em sua soberania, pode operar por meios que a observação humana reconheça como naturais. Isso não diminui o milagre, apenas nos lembra que o milagre pode dar-se na interface entre o sobrenatural e a criação. Voltando à descrição bíblica, o maná aparece com o orvalho. Sua forma e tamanho são comparáveis a uma semente pequena, e quando cozido ou processado, oferecia um alimento agradável. Essas características batem com algumas propriedades das resinas e exudatos vegetais, que em certas condições climáticas podem formar camadas sobre folhas, ramos ou diretamente sobre o solo. Em climas desérticos, o orvalho matinal ajuda a condensar substâncias voláteis, e o calor do dia pode evaporá-las, o que explica por que algo visto pela manhã desaparece ao meio-dia. A hipótese de secreções de insetos acrescenta outra camada plausível. Determinados insetos produzem substâncias açucaradas ou resinosas que, ao filtrarem entre materiais do solo, poderiam criar pequenos aglomerados comestíveis. Ainda assim, a fidelidade do relato bíblico a pontos como a dieta coletiva, a regulação por dia e a exceção sabática exigem que qualquer explicação natural também considere o caráter ordenado e regular desse fenômeno. Se fosse apenas uma exsudação esporádica, por exemplo, difícil seria explicar como a provisão se tornou confiável mês após mês. Por isso, alguns estudos defendem que, se um mecanismo natural esteve envolvido, ele o fez dentro de um contexto providencial. Condições ambientais específicas, repetidas e consistentes, que permitiram uma oferta regular. Em linguagem teológica, Deus poderia ter sustentado o povo por meio de uma série de manifestações regulares na criação, mantendo a novidade e a dependência. Esse ponto convida a uma reflexão teológica mais profunda. A tensão entre interpretação natural e experiência de milagre não precisa ser antagônica. A distinção está na origem e no significado. Para o Israel do Êxodo, o maná é prova de que o Senhor sustenta. Para nós, pode-se aceitar que instrumentos naturais tenham sido usados sem, no entanto, anular a confiança no agente último desse sustento. Essa postura de diálogo entre fé e investigação é coerente com uma visão que não teme o exame da criação, mas também não reduz o relato bíblico a uma mera curiosidade naturalista.
Enquanto ponderamos causas e mídias, é instrutivo voltar ao rosto humano do episódio. Quando Moisés fala ao povo, a linguagem é prática e pastoral. Instruções claras, lembretes sobre o sábado, uma pedagogia de obediência diária. Essas palavras não apenas regulam uma economia alimentar, elas formam caráter. Aprender a não armazenar tem implicações psicológicas. Diminui a ansiedade por segurança material, incentiva a confiança nas provisões imediatas do Senhor e cultiva uma sensibilidade à fragilidade da vida humana. Além disso, a limitação diária preserva a igualdade entre os membros da comunidade. Ninguém fica com excesso enquanto outros passam necessidade. Há também uma dimensão simbólica que atravessa a literatura bíblica. O maná aponta para um futuro maior. O próprio sentido da narrativa eleva o episódio para além do contexto histórico, apontando para uma esperança escatológica. E no Novo Testamento, para uma pessoa, Jesus. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como o pão da vida, contrastando a provisão temporária com a água e o alimento que saciam definitivamente. A linguagem joanina retoma a figura do maná como sombra do que viria, uma provisão que, se aceita, leva à vida eterna. Essa tipologia não reduz o maná a mera alegoria. Ela reconhece o evento histórico e o coloca dentro do grande fio que vai do deserto até a mesa do Messias. As implicações litúrgicas dessa conexão entre maná e Cristo são numerosas. O Pai Nosso, quando pede o pão nosso de cada dia, ecoa a pedagogia do deserto. Um pedido de provisão cotidiana, não de abundância armazenada. A ceia do Senhor, por sua vez, é leitura sacramental desse mesmo tema. O alimento que nutre o corpo e a fé, a presença que nos sustenta na jornada. Assim, o episódio do maná funciona em níveis múltiplos: prático, formativo, tipológico e escatológico. Ao trazer esses níveis à tona, é fácil ver por que o maná despertou a atenção não só dos teólogos, mas também de naturalistas e arqueólogos. Quando os estudiosos procuram vestígios no deserto, não buscam desmistificar o milagre, mas compreender como o relato se relaciona com o mundo que podemos estudar. Alguns pesquisadores concentraram-se nas plantas do entorno do Sinai e das rotas do Êxodo. O tamarisco, por exemplo, é uma planta resistente que produz substâncias capazes de formar películas sob certas condições. Em experimentos controlados, exudatos de algumas espécies, combinados com orvalho e solos arenosos, podem adquirir texturas e sabores que lembram descrições antigas. Outros campos de estudo observaram insetos cujas secreções, quando secas, formam crostas doces, potencialmente comestíveis. No entanto, a discussão científica permanece aberta e marcada por incertezas. As espécies exatas envolvidas, a escala do fenômeno e a forma como isso poderia ter ocorrido de modo regular por décadas são pontos de debate. Pesquisadores que trabalham com relatos antigos sabem que a crítica histórica precisa respeitar o testemunho textual e, ao mesmo tempo, ser honesta sobre o que a evidência física pode ou não demonstrar. Por isso, muitos trabalhos adotam linguagem cautelosa, possivelmente, hipótese, sugere. Esse cuidado é crucial não apenas por precisão acadêmica, mas também por sensibilidade pastoral. O relato do maná não é apenas um problema científico. É uma memória formativa de um povo chamado a aprender a confiar. A partir daqui, surgem perguntas que nos prendem. Se o maná pode ser explicado por resinas ou secreções, como entender a regularidade e as regras instituídas? Se foi um milagre direto, como conciliar a descrição que inclui aspectos tão naturais? E, acima de tudo, o que essa história quer nos ensinar hoje? Essas perguntas nos levam para uma investigação que precisa caminhar entre a história, a ciência e a teologia, sem privilegiar uma delas a ponto de obliterar as demais.
Antes de entrar mais fundo nas hipóteses científicas e nos experimentos recentes que tentam reproduzir o fenômeno, convém voltarmos por um instante ao caráter comunitário e ético da experiência do maná. A instrução de recolher por pessoa, de não guardar e de preparar o dobro antes do sábado cria um ritmo social. Cada manhã é uma lembrança da dependência mútua e da provisão compartilhada. A obediência a essas regras moldou hábitos de gratidão, de partilha e de descanso. O resultado é que o sustento físico do povo passou a estar ligado ao seu relacionamento com Deus e ao modo como se relacionavam uns com os outros. Esse vínculo entre prática ritual, economia cotidiana e formação moral é uma das razões pelas quais o maná permanece relevante para a vida cristã contemporânea. Em uma cultura que valoriza o acúmulo e a segurança individual, a pedagogia do maná desafia diretamente a nossa tendência a viver por estoques, materiais, emocionais ou espirituais. A proposta bíblica é de uma confiança renovada a cada manhã, um convite a depender do cuidado que é renovado e a reconhecer que, por vezes, a necessidade diária é o campo em que a fé se exercita com mais força. Ao nos aproximarmos das explicações naturais novamente, cabe ressaltar que a investigação científica pode iluminar detalhes concretos sem necessariamente substituir a compreensão teológica. Saber que certas plantas exudam substâncias em condições climáticas específicas pode explicar por que algo apareceria pela manhã. Entender que insetos produzem secreções pegajosas pode ajudar a compreender a consistência descrita. Mas essas elucidações científicas não respondem por si sós ao porquê espiritual. Por que o Senhor escolheu esse modo de prover? Por que o estabelecimento de regras diárias e do sábado? Por que a experiência tornou-se um elemento central da fé e da memória nacional? É justamente nessa intersecção entre os dados naturais e o significado teológico que o episódio do maná brilha como um caso de estudo. Ele exige que não apenas coletemos informações, mas que as leamos dentro de uma narrativa maior, aquela que situa um povo em formação, um Deus que cuida e um futuro em que a provisão culmina em Cristo. Dito de outro modo, as possíveis explicações naturais acrescentam camadas de entendimento, mas o coração da narrativa permanece o ato de provisão divina que molda convicções e práticas. Neste momento, a conversa científica ganha contornos mais definidos. Grupos de pesquisa recentes reconstituíram cenários ambientais plausíveis, testando como exudatos e secreções poderiam acumular-se e tornar-se comestíveis sob orvalho matinal. Alguns experimentos conseguem replicar partes do relato, substâncias que surgem pela manhã, de sabor adocicado ou oleoso, que encolhem ou desaparecem com o calor. Ainda assim, há lacunas. A escala, a regularidade ao longo de anos e a integração desse fenômeno com as práticas sociais descritas no texto exigem explicações adicionais. Alguns pesquisadores apresentam modelos nos quais a criação inteira funciona como suporte para a ação divina, sugerindo que condições repetidas e favoráveis foram operadas de modo providencial. Enquanto as pesquisas avançam, testemunhos textuais, memória litúrgica e a tradição interpretativa continuam a afirmar que o episódio do maná tem um centro teológico indelével. Jesus, ao se apresentar como o pão da vida, não apenas cita um dado histórico, ele recria a expectativa do que significa ser sustentado por Deus. A esperança cristã olha para além do deserto e vê na expressão maná escondido de Apocalipse uma promessa. Há um sustento que transcende o provisório, um banquete definitivo em que o proviso divino alcança sua plena realização. E aqui chegamos a um ponto de inflexão.
Se o maná nos chama a depender diariamente, se nos remete à esperança do banquete final, e se pode provavelmente ser entendido em diálogo com elementos naturais, qual é a pergunta que permanece mais urgente para nós hoje? Talvez não seja apenas o que era, no sentido material, mas o que faz o maná fazer a diferença em nossa existência. É a resposta a essa questão que impulsionará a nossa exploração adiante, tanto nas páginas da ciência quanto nas salas de oração. Ao nos prepararmos para examinar de forma mais detalhada as hipóteses arqueológicas e os experimentos que tentam reproduzir o fenômeno, devemos manter 3 prudências. Reconhecer os dados naturais sem reduzir o milagre a mecanismo. Ler o relato bíblico dentro de sua dinâmica formativa e lembrar que, mesmo em descobertas promissoras, permanece um espaço de mistério que nos chama à confiança. É nessa tensão fecunda entre explicação e adoração que continuaremos nossa jornada. Agora, antes de avançar para os achados concretos das pesquisas recentes e para as implicações práticas mais aplicáveis ao crente contemporâneo, cabe um momento para que cada um de nós se pergunte: como reagiríamos se cada manhã viesse com um lembrete tangível da provisão de Deus? Como nossas prioridades, nosso medo de escassez e nossa prática de gratidão mudariam? Essas perguntas abrem a porta para um exame não apenas intelectual, mas existencial, e é por aí que seguiremos, examinando as evidências, mas sem perder de vista a formação do coração. Se esta história do maná já mexeu com você, inscreva-se para receber mais estudos como este e acompanhe até o fim. Há uma lição prática que pode mudar o modo como vivemos hoje. Pesquisas modernas tentaram reconstruir a cena descrita em Êxodo a partir do que conhecemos sobre ecossistemas desérticos. Entre os estudiosos, há quem olhe para as plantas resistentes do Sinai e das rotas nômades. O tamarisco é frequentemente citado. E quem aponte para comportamentos de insetos que produzem secreções doces ou resinosas. Em condições específicas, certas plantas exsudam líquidos que, ao se misturarem com pó e com o orvalho matinal, formam uma película branca e quebradiça sobre o solo ou sobre detritos vegetais. Em laboratório, esses exudatos, quando secos e triturados, podem produzir flocos que lembram uma farinha fina ou pequenas granulações. Quando umedecidos, liberam sabores que alguns descrevem como leves ou adocicados, às vezes com notas gordurosas que poderiam ser comparadas a um azeite novo. Outra linha de investigação observa insetos que, ao sugarem seivas, excretam substâncias açucaradas, pitangas pegajosas que atraem aves e pequenos mamíferos. Em várias regiões áridas do mundo, populações humanas já colheram em épocas de escassez produtos derivados dessas secreções. O que os pesquisadores tentam avaliar é se um conjunto de fatores climáticos e biológicos, plantas que exsudam, insetos que adicionam polissacarídeos, orvalho intenso nas manhãs e calor durante o dia que evapora o produto, poderia de forma consistente gerar uma provisão visível todas as manhãs por longos períodos. Alguns estudos experimentais reproduziram fragmentos desse cenário. Em condições controladas, exudatos manipulados com material arenoso e submetidos a orvalho artificial formaram crostas que, quando aquecidas ou cozidas, podiam ser transformadas em um alimento comestível, de sabor suave. Esses experimentos, no entanto, deixam claros limites. A quantidade produzida era pequena, a regularidade dependia de fatores muito específicos e a conservação do produto por dias era problemática. É por essas lacunas que a hipótese natural, por mais plausível que seja em alguns detalhes, não responde por si só a tudo o que a narração bíblica descreve. Sobretudo, a repetição constante, a provisão comunitária e as regras litúrgicas associadas ao sábado.
Por isso, estudiosos que são também crentes tendem a propor uma leitura integradora. Nessa perspectiva, Deus pode ter escolhido usar processos naturais como instrumentos de sua intervenção contínua. Em termos simples, não se trata de escolher entre milagre e natureza como se fossem mutuamente exclusivos. Trata-se de reconhecer que o Senhor age através e às vezes por meio das leis e rotinas da criação. Essa postura teológica retoma um princípio clássico. A criação é veículo da glória divina e pode, em momentos determinados, manifestar provisões extraordinárias sem anular sua própria dinâmica natural. Consideremos, por um instante, as implicações práticas dessa postura. Se Deus sustenta o povo de modo que algo aparentemente natural se torna um sinal da sua proximidade e cuidado, isso muda nossa atitude diante da criação. Não a vemos como meramente mecanicista, mas como campo onde a graça pode incidir. Ao mesmo tempo, preservamos o reconhecimento de que o texto bíblico quer ensinar mais do que uma curiosidade etnobotânica. Ele quer formar um povo. O maná não é só um fenômeno para ser explicado. É uma liturgia material que molda hábitos espirituais. Esses hábitos são cruciais. O recolhimento diário, a inutilidade de acumular e o descanso sabático apontam para princípios que desafiam nossa ânsia contemporânea por segurança e autonomia. O deserto, como lugar de provação, serve de contexto ideal para esse treino. Quando nada mais parece confiável, o povo aprende a escutar, a obedecer e a agradecer. A crise da tentação, querer carne, olhar para trás, desejar o conforto anterior, revela uma luta interior que atravessa todas as épocas. O maná penetra essa psicologia social. Ele cura, em certo sentido, a fome da alma por segurança eterna, propondo uma disciplina de dependência diária. Chegamos aqui a uma ponte inevitável. João 6. No diálogo em que Jesus declara ser o pão da vida, ele retoma a memória do maná para elevar o sentido daquela provisão. O alimento que sustentou fisicamente o Israel do deserto é apresentado por Cristo como sinal que aponta para a vida definitiva. Jesus contrasta o alimento que nutre por um tempo com o alimento que dá vida para sempre. Essa tipologia não reduz o maná à mera sombra. Ao contrário, reconhece sua historicidade e anuncia seu cumprimento em uma pessoa. O que o maná ensinou sobre dependência diária encontra em Jesus uma profundidade relacional. Ele não apenas alimenta, mas oferece comunhão. A partir dessa ligação, a tradição cristã desenvolveu leituras sacramentais. A ceia do Senhor não replica literalmente o maná, mas assume sua mensagem central. O alimento partilhado é sinal da presença sustentadora de Deus entre o seu povo. Assim como o recolhimento diário do maná educava o Israel para confiar, a liturgia cristã convida a uma confiança que não depende de reservas pessoais, mas da comunhão com Cristo. O Pai Nosso, dá-nos hoje o nosso pão cotidiano. Ecoa essa pedagogia do cotidiano. Oração por provisão que se renova a cada dia, reconhecimento de uma dependência que é também expressão de intimidade com o Criador. Há, no entanto, uma dimensão escatológica que não podemos omitir. Em Apocalipse, a expressão traduzida como maná escondido aparece como promessa. Um maná reservado, sinal de comunhão íntima e conhecimento secreto concedido aos fiéis. Essa imagem aponta para um banquete final, uma comunhão plena em que a provisão de Deus alcança sua consumação. Do deserto até o trono, o fio narrativo traça uma trajetória. Provisão temporária, figura, cumprimento em Cristo, promessa final. Essa teologia consoladora ajuda a colocar o episódio em perspectiva. O maná fica entre o que foi histórico e o que é sinal, entre a experiência imediata e a esperança futura.
Voltando à tensão prática entre investigação científica e fé, vale destacar duas atitudes que considero úteis para a comunidade cristã. A primeira é a humildade epistemológica, reconhecer limites tanto do método científico quanto da hermenêutica isolada. A ciência tem ferramentas poderosas para descrever mecanismos. A teologia tem recursos para desvelar significados. Ambas, quando humildes, colaboram. A segunda atitude é a pastoral. Não transformar a questão em prova teológica, como se a validade da fé dependesse da identificação do material exato do maná. A fé, pela Escritura, aprende que Deus sustenta. A ciência, por sua vez, pode iluminar como o cuidado divino pode se manifestar na criação sem, com isso, garantir ou falsificar o sentido salvador do texto. Do ponto de vista do crente contemporâneo, que lição viva podemos tirar? 3 aplicações práticas emergem com força. Primeiro, cultivar dependência diária. Não se trata de um ascetismo triste, mas de um hábito libertador. Em vez de acumular ansiedade sobre o futuro, praticamos a oração e a confiança, buscando o pão cotidiano com espírito de gratidão. Segundo, aprender a partilha. A regra bíblica que impedia o acúmulo era também uma rede social de proteção. Todos tinham o suficiente. Em uma era de desigualdade, essa pedagogia nos desafia a partilhar e a estruturar comunidades onde ninguém esteja desamparado. Terceiro, reconectar culto e ética. O costume de cessar o trabalho no sábado não é mera lei ritual. É um convite a confiar e a descansar, a reconhecer que o trabalho e a provisão última pertencem a Deus. Essas aplicações não são fórmulas mágicas. Não prometem prosperidade automática ou cura assegurada. Ao contrário, convidam a uma disciplina que transforma o olhar sobre bens, riscos e esperança. Viver como quem recolhe o maná diariamente é viver com menos medo do amanhã e com mais abertura para a solidariedade hoje. Há ainda uma perspectiva comunitária essencial, a memória litúrgica. Ao recordarmos o maná em cânticos, liturgias e leituras, cultivamos uma espiritualidade que não é apenas interior, mas histórica e compartilhada. A memória fortalece a identidade. Um povo que lembra como foi cuidado, aprende a cuidar dos outros. Na catequese, na pregação e na vida em igreja, esse episódio pode ser usado para formar práticas de generosidade e oração que se refletem em políticas de assistência, em redes de apoio e em disposições pessoais de simplicidade. Chegamos então ao núcleo da pergunta que abre este estudo. O que era o pão que caiu do céu no deserto? Depois de examinar o relato bíblico, as metáforas teológicas, as hipóteses científicas e as implicações espirituais, como responder de modo responsável? A resposta, por sua natureza, permanece dupla e paradoxal. Por um lado, há hipóteses plausíveis que relacionam o maná a exudatos vegetais e secreções biológicas, elementos que podem produzir flocos ou crostas que aparecem pela manhã e se desfazem com o calor. Esses detalhes oferecem pistas sobre a materialidade possível do fenômeno descrito. Por outro lado, o que torna o maná verdadeiramente singular não é apenas sua composição física, mas seu significado. Foi uma provisão ordenada, regulada e interpretada como cuidado direto e formativo do Senhor para com seu povo. Portanto, mesmo que existam explicações naturais que clarifiquem aspectos do relato, elas não substituem o núcleo teológico que afirma a intervenção soberana de Deus. É legítimo manter, então, um duplo reconhecimento. Ciência e fé podem ajudar-se mutuamente. A ciência nos aproxima dos detalhes do como, a fé nos guia no porquê. Entre ambos permanece um mistério fecundo. Deus usou, ou não usou, a criação para manifestar sua graça de modo contínuo.
A pergunta, nesse sentido, não recebe uma solução final e unívoca, e talvez isso seja parte da pedagogia divina. O mistério convoca a confiança, não a certeza técnica. O próprio posicionamento bíblico parece querer isso. Insistir na dependência diária é preferir a comunhão com Deus à segurança baseada em posses. Antes de encerrar, vale um lembrete pastoral. A história do maná também nos confronta com o nosso próprio deserto interior. Onde estamos com medo? O que pensamos que precisamos acumular para nos sentirmos seguros? Como podemos, na prática, exercitar confiança diária? Pequenas disciplinas podem ajudar. Oração matinal por provisão, partilha regular com os necessitados, práticas de simplicidade e observância de um tempo semanal de descanso que seja realmente descanso. Esses gestos não garantem ausência de prova, mas formam a alma para responder com fé quando o deserto vier. Fechando a reflexão teológica, voltemos à imagem final. O maná escondido em Apocalipse. Essa promessa aponta para um futuro em que a provisão divina não será apenas diária, mas plena e definitiva. É a esperança que ilumina o presente. Se hoje dependemos do pão de cada dia, amanhã celebraremos a mesa definitiva onde toda a escassez será vencida. Essa esperança não anula o trabalho prático de vivermos com responsabilidade e compaixão. Pelo contrário, ela o impulsiona. Vivemos como quem já recebe um antegosto do banquete e, por isso, estende a mesa. Se desejar, podemos encerrar com uma breve oração. Senhor, nosso provedor, ajuda-nos a aprender com o maná, a depender de Ti a cada manhã. Ensina-nos a partilhar, a descansar e a viver com gratidão, reconhecendo que toda provisão vem de Ti. Dá-nos olhos para ver a Tua mão nas pequenas coisas da criação e coragem para responder com generosidade. Que a esperança do maná escondido nos fortaleça enquanto caminhamos. Amém. Em resumo, o maná continua sendo, em parte, um mistério. Há hipóteses naturais que explicam traços do fenômeno. Há razões teológicas profundas para afirmar sua natureza como sinal da provisão divina. E há ensinamentos práticos que desafiam nosso modo de viver hoje. Ao confrontar ciência e fé, não precisamos escolher hostilmente entre elas. Podemos, com humildade, aceitar que ambas iluminam facetas diferentes do mesmo mistério, e que o centro da narrativa sempre nos chama a confiar no Senhor. Se este estudo trouxe novas perspectivas para você, deixe nos comentários o que achou. Você tende a ver o maná mais como um milagre direto, como um milagre mediado pela criação, ou como um mistério que transcende ambas as descrições? Compartilhe com alguém que se interesse por Bíblia e arqueologia e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.